Você acorda, segue sua rotina e acredita estar fazendo tudo certo. Mas há um erro silencioso, um hábito comum, quase invisível, que está bloqueando sua testosterona natural depois dos 60. E é justamente por causa dele que seu desejo diminuiu, sua energia está mais baixa e o corpo já não responde como antes. Neste vídeo revelador, você vai descobrir por que a luz da manhã é mais importante que qualquer suplemento. O hábito que está apagando sua testosterona sem você perceber. Como respirar, comer e dormir para reacender sua potência masculina. Um protocolo simples de 7 dias para restaurar seus níveis naturalmente. Se você sente que seu corpo está tentando dizer algo, ou que perdeu o brilho de quem já foi mais forte, mais vivo, mais presente, assista até o final. Porque às vezes a força não está no que falta, mas no que precisa ser reativado. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre vitalidade masculina, sexualidade saudável e longevidade real. Ele sempre acreditou que estava fazendo tudo certo. Caminhava todas as manhãs, tomava os remédios no horário, mantinha os exames em dia e até havia reduzido o sal e o açúcar do prato. Aos 68 anos, sentia que estava envelhecendo com dignidade. Mas havia algo que ele não conseguia ignorar. Uma sensação de cansaço constante, uma queda sutil no desejo, uma espécie de silêncio no próprio corpo. Ele tentou se convencer de que era apenas o tempo agindo, mas a verdade é que havia algo mais profundo ali. Um bloqueio invisível que estava afetando diretamente a sua produção natural de testosterona. O erro, tão comum, tão silencioso, que milhares de homens cometem diariamente sem perceber. A testosterona é o hormônio que simboliza a vitalidade masculina. Não apenas pelo desejo sexual, mas pela força dos músculos, pela clareza mental, pelo bom humor e até pela qualidade do sono. Ela é produzida em menor quantidade à medida que o homem envelhece. Isso é natural. Mas o problema não é a queda gradual. O verdadeiro perigo mora nos hábitos que aceleram essa queda, sabotando o corpo por dentro sem dar sinais imediatos. O que muitos ignoram é que, após os 60, o corpo fica mais sensível a determinadas rotinas. Pequenos comportamentos que antes passavam despercebidos se transformam em gatilhos para desregulações hormonais. E o mais impactante de todos é este: a falta de exposição à luz natural logo ao acordar. Sim, parece simples, mas é devastador. A luz do sol pela manhã é um dos estímulos mais poderosos para o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, o sistema que comanda a produção de testosterona no homem. Quando você acorda e permanece em ambientes fechados, com iluminação artificial e pouco estímulo visual natural, seu cérebro interpreta que ainda não é hora de ativar o funcionamento hormonal pleno. É como se o relógio biológico permanecesse em modo de espera, atrasando todo o ciclo de produção que deveria estar em plena atividade. E com o passar dos dias, isso se acumula. A produção de testosterona cai ainda mais. A disposição diminui. O apetite sexual esfria. E a motivação se dissolve sem causa aparente. E tem mais. O corpo do homem maduro precisa da sincronização correta entre os ritmos biológicos e os sinais do ambiente. A luz da manhã ativa não só a produção hormonal, mas também regula o cortisol matinal, melhora o sono da noite seguinte e equilibra o humor. Quando esse ciclo é interrompido, a testosterona sofre. E o mais alarmante: nem mesmo suplementos, medicamentos ou terapias hormonais darão resultado se o corpo estiver desalinhado com o tempo natural do dia. Estudos recentes publicados em revistas médicas internacionais confirmam: homens acima dos 60 anos que se expõem à luz solar direta por pelo menos 20 minutos, entre 7 e 9 da manhã, têm níveis de testosterona significativamente mais altos do que os que não têm esse hábito. E a diferença não é pequena. Pode ultrapassar 30% em algumas análises clínicas, um impacto maior do que muitos tratamentos convencionais conseguem atingir. Mas o erro vai além da luz. O segundo hábito silencioso que bloqueia a testosterona é mais comum do que se imagina: passar longos períodos sentados sem pausas. O sedentarismo prolongado, especialmente em frente à televisão, em sofás ou cadeiras confortáveis, desacelera a circulação, altera o metabolismo e reduz a liberação de hormônios anabólicos. E mesmo quem se exercita uma vez por dia não está isento disso. Se o restante do tempo for gasto de forma inativa, os danos ainda acontecem. O corpo humano precisa de movimento constante, mesmo que seja em pequenas doses. O ideal é levantar a cada 40 minutos, caminhar por 2 a 5 minutos e ativar a musculatura com movimentos leves. Isso não só estimula o fluxo sanguíneo para os testículos, onde a testosterona é produzida, como também ativa genes relacionados à vitalidade, à memória e à longevidade. Mas há um terceiro vilão, mais sutil, um hábito mental: a ruminação excessiva sobre o passado.
Homens mais velhos, especialmente os que enfrentaram perdas, aposentadoria recente ou mudanças familiares, tendem a passar muito tempo em ciclos de pensamento negativo. Isso ativa regiões do cérebro associadas ao estresse crônico e reduz a ação do hipotálamo, que comanda toda a resposta hormonal. A tristeza silenciosa e os pensamentos constantes de o que poderia ter sido são, muitas vezes, mais nocivos à testosterona do que uma alimentação ruim. A mente cansada envia sinais de perigo ao corpo, e o corpo, por sua vez, responde desligando funções consideradas não prioritárias, como a produção hormonal. A testosterona, nesse contexto, se torna a primeira vítima do sofrimento não verbalizado. Por isso, a verdadeira recuperação da testosterona natural exige reconexão com o corpo, com o tempo e com o presente. Tudo começa com um novo ritual matinal. Abrir as cortinas ao acordar, sair por pelo menos 20 minutos para caminhar sob a luz natural, respirar profundamente, movimentar o corpo. Não é uma fórmula mágica, é biologia respeitada. O corpo entende sinais e responde a eles. Quando você dá ao cérebro a informação de que o dia começou, ele devolve com energia, com clareza, com desejo de viver. É isso que a testosterona representa, o desejo de viver. E o erro silencioso que bloqueia esse desejo pode estar nos detalhes do dia a dia. Mas a correção também está. Ele começou a perceber a diferença em menos de uma semana. Ao abrir as janelas logo cedo e caminhar sob o sol da manhã, sentia que algo no corpo respondia, como se as engrenagens voltassem a se movimentar depois de anos em silêncio. Mas a transformação real começou quando ele entendeu que a testosterona não depende apenas de luz, movimento e pensamentos. Ela é moldada também pelo que entra no prato. E nesse ponto, a maioria dos homens maduros está se sabotando sem saber. A alimentação, depois dos 60, pode ser o maior aliado ou o maior inimigo da produção hormonal. E o que muitos desconhecem é que existem alimentos que silenciam diretamente o eixo hormonal masculino, inibindo a testosterona de forma contínua, mesmo quando o restante da rotina está ajustado. O primeiro deles parece inofensivo, até saudável, o excesso de soja e seus derivados industrializados. Não estamos falando da soja natural, consumida de forma equilibrada, mas de produtos ultraprocessados, como bebidas de soja adoçadas, proteínas vegetais processadas, barrinhas energéticas com isoflavonas em alta concentração. Esses alimentos, quando ingeridos em grande quantidade, carregam compostos, chamados fitoestrógenos, que imitam o estrogênio feminino no corpo masculino. Em pequenas doses, eles não causam grandes problemas, mas com o consumo diário e contínuo, eles começam a interferir nos receptores hormonais, confundindo o sistema e reduzindo a produção de testosterona de forma progressiva. O segundo sabotador está na gordura trans, presente em margarinas, bolachas recheadas, salgadinhos e diversos produtos industrializados. Essa gordura, além de inflamar o corpo, causa resistência à insulina, e isso interfere diretamente nos níveis de testosterona. A inflamação crônica é um dos inimigos mais poderosos da vitalidade masculina, pois cria um ambiente tóxico que impede a ação hormonal plena. Homens que consomem gordura trans com frequência têm, em média, 20% menos testosterona livre do que aqueles que mantêm uma alimentação anti-inflamatória. E o terceiro vilão? O álcool noturno. Muitos homens, ao final do dia, cultivam o hábito de uma taça de vinho, uma cerveja ou um destilado antes de dormir. A ideia é relaxar. Mas o que parece um simples ritual de descanso pode estar sabotando silenciosamente a produção hormonal. O álcool reduz os níveis de zinco, um mineral essencial para a síntese de testosterona, e interfere na qualidade do sono profundo. E sem sono profundo, não há produção hormonal adequada. A testosterona é fabricada enquanto o corpo descansa. Se o sono é interrompido, fragmentado ou curto demais, o resultado é um ciclo vicioso de cansaço, queda hormonal e perda de desejo. Mas há uma boa notícia. A alimentação também pode ser usada como ferramenta para estimular naturalmente a testosterona. E tudo começa com 3 grupos alimentares essenciais. Primeiro, os alimentos ricos em gorduras boas, como o abacate, as sementes de abóbora, as nozes, o azeite de oliva extra virgem e o óleo de coco. Essas fontes de gordura ajudam na formação da base estrutural da testosterona, já que o hormônio é derivado do colesterol. Sim, o colesterol tem um papel importante, desde que venha das fontes corretas. Segundo, os alimentos ricos em zinco e magnésio, 2 minerais que atuam diretamente na produção e liberação da testosterona. Ostras, castanhas, espinafre, sementes de girassol e ovos são poderosos aliados. A combinação desses nutrientes melhora a biodisponibilidade hormonal e potencializa os efeitos da testosterona já presente no organismo. E terceiro, os alimentos que regulam o açúcar no sangue.
porque picos de glicose reduzem a produção hormonal. Isso inclui vegetais de baixo índice glicêmico como brócolis, couve-flor, cenoura, pepino e alface. Eles não apenas equilibram os níveis de açúcar, mas também contribuem para o funcionamento pleno das glândulas hormonais. Mas o corpo não responde apenas ao que é ingerido. Ele também reage ao modo como você respira. Respiração é mais do que oxigênio, é informação. Quando você respira de forma curta, ansiosa e superficial, envia ao cérebro o sinal de que está em alerta. E o corpo, ao interpretar esse estado, reduz as funções não essenciais à sobrevivência, como a produção de testosterona. Mas quando a respiração se torna profunda, lenta, ritmada, o corpo ativa o sistema parasimpático. Esse é o estado do desejo, da restauração, da recuperação hormonal. Homens que respiram corretamente, com o diafragma expandido, ativam naturalmente o eixo hormonal masculino. A técnica mais recomendada é a respiração de 3 tempos. Inspirar por 4 segundos, segurar por 4 segundos, expirar por 4 segundos. Repetir por 5 a 10 minutos ao acordar e antes de dormir. Esse simples hábito melhora a oxigenação, reduz o cortisol e favorece a liberação de testosterona livre. Não se trata de milagre, se trata de dar ao corpo os sinais certos. A testosterona não responde a promessas, ela responde a ambientes, à luz do dia, ao alimento certo, ao movimento, à respiração profunda, ao descanso real. Ele não era mais o mesmo homem, não por fora, mas por dentro. Começava a notar algo diferente nos olhos ao espelho, uma vitalidade discreta, quase sussurrada, mas presente. O desejo, que antes parecia ter se retirado para um canto silencioso da alma, começava a retornar. Mas foi na terceira descoberta que tudo fez sentido. O sono. Poucos homens compreendem que o sono é o momento mais sagrado da produção hormonal. É durante as primeiras horas do sono profundo, especialmente entre meia-noite e 4 da manhã, que a testosterona é fabricada em maior quantidade. Mas quando esse sono é interrompido, seja por idas frequentes ao banheiro, apneia, ansiedade ou uso de telas até tarde, a produção despenca. O corpo não produz testosterona enquanto está lidando com alertas. E o mais impressionante, não basta dormir por muitas horas. É preciso dormir bem. Estudos mostram que homens que dormem mal por apenas uma semana têm redução de até 40% nos níveis de testosterona. Isso porque o corpo interpreta a privação de sono como um estado de sobrevivência. E nessa condição, ele prioriza outras funções, deixando a produção hormonal em segundo plano. A chave está na higiene do sono, e ela começa 2 horas antes de deitar. Evitar telas azuis, reduzir luzes artificiais, manter um ambiente escuro e silencioso, comer cedo e leve, respirar de forma profunda por alguns minutos antes de deitar, manter horários fixos para acordar e dormir, mesmo aos fins de semana. São detalhes que reprogramam o relógio biológico e reconectam o corpo à sua função mais masculina, restaurar-se por dentro. Mas havia mais um obstáculo que ele não queria encarar. Algo que parecia invisível, mas era profundamente real. A vergonha de falar sobre isso. Muitos homens da sua geração cresceram ouvindo que não se deve falar de fraqueza, que o corpo deve aguentar firme, que o desejo é coisa de jovem e que aceitar a apatia é sinal de sabedoria. Mas essa cultura do silêncio, do orgulho rígido e da autossuficiência falsa criou gerações de homens calados, enfraquecidos, resignados, quando, na verdade, há força em quem reconhece que precisa se cuidar. Ele entendeu que saúde sexual não é vaidade. É sinal de que o corpo ainda está vivo. E desejar, sentir prazer, ter energia, é biológico, é saudável, é humano. A testosterona não é um luxo, é uma ferramenta de vida, e não importa a idade. Ela pode ser estimulada, recuperada e mantida, naturalmente, com respeito ao próprio ritmo, sem precisar de hormônios sintéticos, desde que os hábitos certos sejam retomados. Foi então que ele ajustou o último ponto cego, a postura emocional. A ciência já demonstrou que o estado emocional afeta diretamente a produção hormonal. Emoções negativas crônicas, como raiva mal resolvida, ressentimento, sensação de inutilidade ou abandono, alteram a química do corpo, em especial a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol alto inibe a testosterona. O corpo entra em estado de defesa, economiza energia e silencia as funções que não julga essenciais. Por isso, a reconexão emocional é um pilar invisível da virilidade. Conversar, participar, ter projetos, cuidar de algo, ser necessário. O sentimento de inutilidade é um dos maiores venenos hormonais da terceira idade. Mas o sentimento de propósito é um verdadeiro anabolizante natural. E não se trata de grandes feitos. Às vezes, cuidar de uma horta, voltar a ler
Ensinar algo que aprendeu? Reatar um laço antigo? A ciência já comprovou. O sentimento de utilidade social ativa regiões cerebrais, que aumentam os níveis de dopamina e testosterona. O homem que sente que ainda pode oferecer algo, mesmo que seja uma palavra ou um gesto, mantém a força viva dentro de si. A vitalidade, depois dos 60, não vem do passado, vem do agora, da maneira como você se posiciona no mundo, do que você decide fazer com o corpo que tem, com a idade que tem, com o tempo que resta. E é nesse ponto que tudo se conecta. A luz da manhã, o prato limpo, a respiração lenta, o sono profundo, o silêncio que se transforma em fala. E a escolha de, mesmo aos 60 ou 70, ainda se levantar com vontade. Porque a testosterona responde à vida, e a vida responde ao movimento. 7 dias. Esse foi o tempo que ele precisou para sentir que o corpo estava de volta. Não ao que era aos 20, nem aos 30, mas a algo ainda mais valioso. Um estado de presença, potência e clareza. O que mudou não foi apenas o nível de testosterona, mas a forma como ele passou a habitar o próprio corpo. E tudo começou com um protocolo simples. Sem pílulas milagrosas, sem tratamentos caros, apenas escolhas, feitas com consciência no tempo certo. Dia 1. Luz e movimento ao acordar.